Adolfo Bezerra de Menezes nasceu na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831. No ano de 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde em 10 meses apenas habilitou-se nos limites do conhecimento que lhe fora transmitido pelo seu professor, que dirigia a primeira fase da sua educação. Muito cedo revelou a sua fulgurante inteligência, pois aos 11 anos de idade iniciava o curso de Humanidades, e aos 13 anos conhecia tão bem o latim que ele próprio o ministrava a seus companheiros, substituindo o professor da classe em seus entendimentos. Animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, agora jovem, Bezerra de Menezes, com minguada quantia que seus parentes lhe deram, e animado do propósito de sobrepujar todos os óbices, partiu para o Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Em novembro de 1852, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, defendendo a tese Diagnóstico do Cancro. Nessa altura, abandonou o último patronímico, passando a assinar apenas Adolfo Bezerra de Menezes. E a 27 de abril de 1857, candidatou-se ao quadro de membros titulares da Academia Imperial de Medicina. Em 1º de junho de 1858, candidatou-se a uma vaga de substituto na seção de cirurgia da Faculdade de Medicina, por intercessão do seu mestre, Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do Exército. Bezerra de Menezes foi nomeado seu assistente no posto de cirurgião-tenente. Quando político, levantaram-se contra eles, a exemplo dos que sucedem com todos os políticos honestos. Rudes companhias de injúria cobriram seu nome de impropérios. Entretanto,
Deu prova da natureza da sua alma quando deliberou abandonar a vida pública e dedicou-se aos pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Corria sempre aos casebres dos pobres, onde houvesse males a combater, levando aos aflitos o conforto de suas palavras de bondade, o recurso de sua profissão de médico e o auxílio da sua bolsa minguada e generosa. Dr. Carlos Travassos havia empreendido a primeira tradução das obras de Allan Kardec e levara a bom termo a versão portuguesa de O Livro dos Espíritos. Logo que esse livro saiu do prelo, levou um exemplar ao deputado Bezerra de Menezes, entregando-o como uma dedicatória. O episódio foi descrito no seguinte modo pelo futuro médico dos pobres. Eu morava na Tijuca, 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo mesmo: ora, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-se-me ignorante destas filosofias, quando eu mesmo tenho estudado muito sobre as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo não era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírito inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Demonstrada sua capacidade literária no terreno filosófico, quer pelas réplicas, quer pelo estudo doutrinários, a Comissão de Propaganda da União Espírita do Brasil incumbiu Bezerra de Menezes de escrever aos domingos. O País, tradicional órgão da imprensa brasileira, dirigido por Quintino Bocaiúva, uma série de artigos sob o título O Espiritismo, Estudos Filosóficos. Os artigos de Marx, pseudônimo de Bezerra de Menezes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita do Brasil. Esses artigos foram publicados ininterruptamente de 1886 a 1893. Bezerra de Menezes tinha um encargo de médico como verdadeiro sacerdócio. Por isso dizia: o médico não tem o direito de terminar a sua refeição, nem de escolher a hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro. Esse
não é médico, é negociante da medicina, pois trabalha para recolher capital e juro dos gastos da formatura. Esse é um infeliz que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer a visita. Ele trazia a única espátula que lhe podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Os centros espíritas, onde se ministrava a doutrina, trabalhavam de forma autônoma. Cada um deles exercia as suas atividades em um determinado setor, despreocupado em conhecer as atividades dos demais. Esse estado de coisa levou-os à fundação da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Ninguém desconhecia a luta tremenda em que se debatia a família do grande apóstolo do Espiritismo. Todos conheciam suas dificuldades financeiras, mas ninguém tinha coragem de oferecer fosse o que fosse de forma direta. Por isso, os visitantes depositavam suas espórtulas delicadamente debaixo do seu travesseiro. No dia seguinte, a pessoa que foi mudar as fronhas surpreendeu-se por ver a liquidez de o tostão do pobre até as notas de 200 mil réis do abastado. No dia 17 de abril, promovido por Leopoldo Cirne, reuniu-se alguns amigos de Bezerra, a fim de chegarem a um acordo sobre a melhor maneira de amparar a sua família. Tendo então sido formada uma comissão que funcionou sob a presidência de Quintino Bocaiúva, senador da República, para se promover espetáculos e concertos em benefício da família daquele que mereceu o cognome de Allan Kardec brasileiro. Digno de registro foi um caso sucedido com o Dr. Bezerra de Menezes, quando ainda era estudante de medicina. Estava ele em sérias dificuldades financeiras, precisando da quantia de 50 mil réis, antiga moeda brasileira, para pagamento das taxas da faculdade e para outros gastos indispensáveis à sua habitação, pois o senhorio, sem qualquer contemplação, ameaçava despejá-lo.
Desesperado, uma das raras vezes em sua vida, e como não fosse incrédulo, ergueu os olhos ao alto e apelou a Deus. Poucos dias após, bateram-lhe na porta. Era um moço simpático e de atitudes polidas, que pretendia tratar algumas aulas de matemática. Bezerra recusou a princípio, alegando ser essa matéria a menos apreciável em sua vida. Entretanto, o visitante insistiu e, por fim, lembrando-se de sua situação desesperadora, resolveu aceitar. O moço pretextou então que poderia esbanjar a mesada recebida do pai. Pediu licença para efetuar o pagamento de todas as aulas adiantadamente. Após alguma relutância e convencido, cedeu. O moço entregou-lhe então a quantia de 50.000 réis. Combinado o dia e a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se deixando Bezerra muito feliz, pois conseguiu assim pagar o aluguel e as taxas da faculdade. Procurou livros na biblioteca pública para se preparar às matérias, mas o rapaz nunca mais apareceu. Corria sempre ao tugúrio dos pobres, onde houvesse o mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso da ciência de médico e o auxílio de sua bolsa minguada e generosa. Missionário que sempre fora, um dia, ao atender uma mulher, prescreveu os remédios. Ele disse que poderia comprá-lo ali mesmo. Ao que esta respondeu que não tinha nem para dar o que comer, quanto mais comprar remédios. Bezerra procurou nos bolsos e nada encontrou. Olhou em volta e nada viu. Reparou então em seu anel de formatura e deu-o sem pestanejar para comprar medicamentos para o filho doente. Casou-se em primeiras núpcias com Maria Cândida de Lacerda, e com ela teve um casal de filhos. A esposa veio a desencarnar 5 anos após o casamento, e depois de 2 anos de seu desencarne, Bezerra casa-se novamente com Cândida Augusta de Lacerda, irmã materna de sua mulher. Tiveram 5 filhos. O caso Zaqueu. Foi por intermédio da mediunidade de Ivone Pereira que se soube ser Bezerra de Menezes a reencarnação de Zaqueu, o publicano aos tempos de Jesus.
Clemente de Roma, Papa Clemente I, entre 88 e 97 d.C., revela em suas homilias 363 que após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro e, por solicitação deste apóstolo, tornou-se bispo da Igreja Cristã de Cesareia. Constam que Zaqueu, alguns falam Matias, chefe dos publicanos, ao ouvir a voz do Senhor que tinha concedido hospedar-se em sua casa, disse: Senhor, eis que dou de esmola a metade dos meus bens, e se desfraudei alguém em alguma coisa, restituo-lhe o quádruplo. E o Senhor disse, por sua vez: Vindo hoje aqui, o Filho do Homem encontrou o que estava perdido. Matias inicia sua atividade missionária na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago em Jerusalém. Só após, transcorridos muitos anos depois da epopeia da cruz, é que terá sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Conta a tradição que o apóstolo morreu num incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças de sua igreja. No século III, temos as vidas triunfantes em Cristo de Quinto Varro e logo após Quinto Celso, duas encarnações sucessivas e imediatas do espírito Matias ou Bezerra de Menezes. Segundo diversas informações mediúnicas, ambas realizadas com o objetivo de regenerar a alma retardatária de Tassiano, filho espiritual do apóstolo. Esse drama foi registrado por Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier na obra Ave Cristo. De abril de 1900. Desencarna Bezerra de Menezes.
e uma peregrinação demandou sua residência a fim de prestar-lhe a última visita. Na obra Ação e Reação, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no capítulo 11º, relata que o instrutor Silas revela o trabalho de Bezerra de Menezes no mundo espiritual, com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita. Depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhes as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Dr. Bezerra de Menezes exemplificou em todos os lances da sua experiência na carne o desapego às coisas do mundo, aproveitando-se com sabedoria das coisas do mundo para servir ao próximo e nunca para ser servido. A casa era pequena para acolher a tantos irmãos e amigos que iam lhe depositar flores da sua simpatia e de gratidão. Alguns esperando ainda dele uma receita para suas dores, ou uma palavra de carinho e bom ânimo. O médico dos pobres, escora de tantos sofredores e lenitivos dos fracos, agonizava, apagando-se lentamente como uma vela soprada pelas brisas mensageiras da morte. Questionado quanto à sua entrada ao mundo dos espíritos, Bezerra de Menezes responde ao médium Divaldo Pereira Franco: "A minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu estava ainda dormindo, e tocando-me falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi-a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior. Havendo atravessado a porta da imortalidade, agora, Bezerra, desperte e seja feliz." Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então, Celina me disse:
Venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até a sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chagas viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Meus filhos, é o zênite e o nádir das nossas especulações. Jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias. O amor à natureza nas suas mais variadas expressões. Nesse amor à natureza, a tudo que em a natureza vibra e vive, os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa, que estimularia o mundo às canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade de alguma forma ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus foi tão exaltado, tão combatido, e isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando
a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos. Falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrarais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos espíritas. Nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor, humílimo e paternal Bezerra